Opa, opa, opa! Estamos de volta aí, galera do oitavo ano, para mais uma videoaula. Vamos nessa, beleza? Ó, o que a gente vai fazer nessa videoaula, pessoal? A gente vai continuar o capítulo 6 e eu vou partir aqui da página 134, exercício 6. Exercícios esses que eu já havia feito na aula remota, mas eu vou retomar aqui só para a gente reforçar o conteúdo, né? Neste capítulo, o que a gente está trabalhando? A gente está falando de operações com radicais. Operações com raízes, com radicais. A gente já viu que é possível somar e subtrair radicais semelhantes. Somente radicais semelhantes é possível fazer a soma e a subtração. Radicais não semelhantes, aí a gente tem que torná-los semelhantes para que a gente possa fazer a adição e subtração, beleza? Então, retomando aí, professor, o que são radicais semelhantes? Tá aqui, ó, vou falar o que são agora. Na letra A deste exercício, ele pede para a gente calcular o perímetro de figuras. Aqui eu tenho um retângulo de base raiz de 8 e a altura aqui raiz de 2. Então a gente sabe que aqui também mede raiz de 2 e aqui também mede raiz de 8. Beleza? Então olha só, somando os lados desse retângulo eu tenho raiz de 8 mais raiz de 8 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Então, só é possível somar esses radicais aqui, ó, que são semelhantes, ou seja, semelhantes têm o mesmo índice e mesmo radicando. Aqui eu posso fazer essa soma. Aqui eu também posso fazer essa soma entre esses dois. Agora, somar tudo do jeito que está, não dá. Vocês sabem disso. Primeira coisa a se fazer, o mesmo caminho que eu utilizei na aula remota, a primeira coisa é tentar fatorar esse 8 e simplificar esse carinha aí, ó. Fatorando 8 a gente vai dividir por 2, que vai dar 4, vai dividir por 2, que vai dar 2, vai dividir por 2, que vai dar 1. Portanto, o 8 fatorado é 2 vezes 2 vezes 2, aqui raiz, né? Raiz de 8 é raiz de 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2, tá? Esse é o 8 fatorado. Eu vou colocar ali em cima, né, para a gente poder ver como que fica. Então eu tenho, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Tá aí, tá feito, olha só. Galera, fatorei o 8, 8 é isso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 é 8. 2 ao quadrado vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Quem sai da raiz é quem tem a chave aqui, ó. Este termo, este radicando sai, porque eu simplifico o radicando. O expoente do radicando é igual ao índice da raiz. Portanto, ele está fora, ele fica fora. Eu mantenho o outro radicando dentro, o outro fator dentro da raiz, porque ele não tem a chave para sair. O mesmo com esse aqui, ó, mais 2 raiz de 2, ó. Esse cara saiu. Aqui vai permanecer raiz de 2 mais raiz de 2. Existem outros caminhos para fazer, eu estou usando uma das formas, mas essa é bem simples também. O que a gente percebe? Agora sim a gente tem radicais semelhantes, mesmo índice, mesmo radicando, radicais semelhantes. Vou fazer o cálculo com os elementos que aparecem na frente aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. 2, 4, 5, 6. Lembrando que aqui tem um que não aparece, né? É 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais uma raiz de 2, mais outra raiz de 2. Resultado final, 6 raiz de 2. Gente,
Esse exercício a gente fez em aula remota, estou refazendo, então ó, olha com calma para que não fique dúvidas, ok? Vamos para mais um exercício. Letra B da 6 também, olha só. Tá aí. Perímetro desse triângulo de lado raiz de 3, raiz de 9 e raiz de 12. Raiz de 3 é um número irracional, não tem como simplificar, não tem como fatorar nem nada. Eu vou permanecer com raiz de 3. Agora a raiz de 9 dá para calcular, é uma raiz exata, dá 3. E o 12, professor, o 12, ó, você pode fatorando o 12, vou perder tempo fatorando aqui não, né? Fatorando 12, a gente tem 2 ao quadrado vezes 3. Se você fatorar o 12, você vai obter isso aqui, ó. Fiz isso em sala de aula, né? Você fatorar, você obtém isso. Porque o 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 dá 12. Fatorado isso aqui. Quem sai da raiz? Esse menino sai da raiz. Então eu vou reescrever agora. Vai ficar, ó, raiz de 3 mais 3. Esse cara saiu, ó, mais 2 raiz de 3. O que a gente observa aqui, eu tenho aqui, ó, radicais semelhantes. Uma raiz de 3 mais 2 raízes de 3. Eu vou juntar esses caras, vai ficar uma raiz só. 1 mais 2 dá 3. Então vai ficar 3 raiz de 3 mais 3. Fechou? Professor, se eu colocar esse 3 aqui para frente, dá na mesma? Porque a ordem das parcelas não altera o resultado. O importante aqui, que a gente tem que deixar claro, que eu não posso fazer mais nada a partir daqui. Eu não consigo juntar esse cara com esse cara, não dá. Porque eles são coisas distintas, coisas diferentes. Assim como numa equação, vamos puxar um exemplo de uma equação, de uma expressão algébrica. Se eu tivesse isso, x mais 2, x mais 3, por exemplo, ó, aqui eu poderia somar. Porque são coisas iguais aqui, né? Semelhantes. São termos semelhantes. Isso aqui vai dar 3x mais 3. E agora, eu posso fazer alguma coisa aqui? Não posso. Acabou aqui, ó. Acabou aqui. Não dá para fazer mais nada. Então, considere as raízes irracionais como se fosse uma incógnita, um x, uma letra qualquer. Porque, gente, olha isso aqui, ó. Eu não sei o valor de raiz de 3. Não sei o valor de raiz de 3. É um x para mim aqui, ó. É entre raiz de 1 e raiz de 4. Então é 1.8, 1.9. Mas é um número irracional. Eu não transformo esse número. Ele permanece assim. Beleza, pessoal? É isso. Vamos continuar, ó. A gente já fez outros exercícios, né, da página dos 134. Avançando na página 135, galerinha, temos aqui, ó, 135, que a gente tem multiplicação de radicais de mesmo índice. Multiplicação de radicais de mesmo índice. Professor, então, olha só, é possível multiplicar radicais semelhantes? O único critério, a única coisa que é necessário neste momento aqui para multiplicação é que os radicais têm o mesmo índice. Os radicandos podem ser diferentes aqui para a multiplicação, podem. Na multiplicação, os radicais podem ter radicandos diferentes, podem. Mas devem ter mesmo índice, senão não dá para fazer multiplicação, você não consegue fazer. Tá? O que a gente pode fazer? Ó? Simplesmente fazer isso aqui, ó, multiplicar os radicandos. Esse é o esqueminha, ó. Vamos lá, exemplos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. São radicais semelhantes, mas mesmo que não fossem, eu poderia fazer. Quando a gente multiplica duas raízes de mesmo índice, o índice é 2. São raízes quadradas, tá certo? Raízes quadradas. Eu vou colocá-las no mesmo radical, ó, no mesmo símbolo aqui, ó. O que eu fiz? Eu simplesmente multipliquei os radicandos, ó, aqui, ó. Foi para dentro. A gente aprendeu isso desde lá do 6º ano,
que quando eu tenho dentro de uma raiz um produto de 2 fatores ou mais, eu posso abrir em 2 raízes, ou o contrário, eu tenho 2 raízes sendo multiplicadas, sendo elas de mesmo índice, eu posso colocá-las numa raiz só. Calculando aqui 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. O que é interessante observar é que, fazendo essa operação, eu consigo transformar um número irracional, raiz de 2, em um número racional. A gente consegue fazer isso, tá? Pela multiplicação, se isso for pedido para vocês, bom? Então, gente, multiplique os radicandos. Vamos ver outro exemplo aqui. Opa, aqui dá para fazer multiplicação. Dá para fazer. Por quê? Índices iguais. Raiz quadrada, raiz quadrada. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os radicandos. Ó, multiplica os carinhas de dentro. Muito fácil. Vai ficar então raiz quadrada de 6. Dá para calcular a raiz quadrada de 6? É um número racional? Não, é irracional. Não tem como eu posso fatorar, vai ficar 2 vezes 3. Não tem como eu calcular, simplificar isso aqui. Então acabou, número racional. Raiz de 6, tá? Acabou por aqui. Ô, galerinha, tem outro exemplo aqui, ó. Multiplicação de duas raízes de índice, mesmo índice. O que a gente vai fazer? Mesmo índice, a gente vai multiplicar os radicandos. Multiplicando os radicandos. Então eu fico com raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 27? É 3, né, gente? É 3. Se calcular aqui dá um número racional, é uma raiz exata, pois 27 é um cubo perfeito. Então eu consigo chegar em 3 aqui, beleza? É muito simples, tá? Multiplicação de radicais de mesmo índice. Mas, professor, fica por aí, não tem mais nada, não vai além disso? Vai além disso, ó. Agora se segura na sua cadeira, prepara a sua água, respira fundo e vem comigo. Aqui a gente tem que ter muita atenção, gente, ó. Eu vou tomar minha água também. Prestem muita atenção nessa parte. Está lá na página 135, multiplicação de radicais com índices diferentes. Como a gente já sabe que os radicais podem ser multiplicados quando eles tiverem mesmo índice, o que a gente faz na multiplicação de radicais com índices diferentes? Ó, repara aqui que o índice é 2 e aqui o índice é 3. O que a gente faz? A gente vai obter raízes equivalentes com o mesmo índice. Como? Repara no que eu vou fazer, ó, vou colocar. Primeira coisa, aqui o índice é 2, aqui o expoente é 1, o expoente é 1. Tudo certo, não mudou nada até agora, ok? Pessoal, repara que o índice aqui é 2 e o índice aqui é 3. Vamos pensar num múltiplo comum. Num múltiplo comum de 2 e 3. Multiplica 2 por 3. 6. 6, pensei no 6. 6 seria um índice comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, o que eu faço para esse carinha chegar em 6? Para 2 chegar em 6, eu vou multiplicar por 2. Ó, isso aqui vezes 2 não, por 3. E aqui eu vou multiplicar por 3 também. Vou colocar aqui embaixo agora, ó. Por que eu estou multiplicando por 3? Eu tirei daqui, ó. Para obter uma raiz sexta. Lembrando que isso a gente já aprendeu em aulas anteriores, a gente pode, no capítulo anterior, né? A gente pode pegar uma raiz, multiplicar índice e expoente do radicando por um mesmo valor, multiplicar e dividir.
Então isso que eu estou fazendo é permitido, a gente pode fazer isso. Olha o que vai acontecer, vai ficar raiz, radicando não muda. O que eu fiz lá? 2 vezes 3, 6. E aqui 1 vezes 3, 3. Beleza? Vezes... E qual a outra raiz? O que eu posso fazer aqui para esse carinha virar 6? Multiplicar por 2. Repara, gente, que ó, eu multipliquei exatamente pelo outro índice lá. E aqui vezes 2 também. Multipliquei por um mesmo número, aqui virou 6. Aí ficou 3 elevado ao quadrado. Ah, eu transformei, eu obtive uma raiz equivalente. Eu transformei aquela raiz quadrada de 2 em raiz sexta de 2 ao cubo. É a mesma coisa. E aquela raiz cúbica de 3 em raiz sexta de 3 ao quadrado. E agora, mesmo índice, menino. Então, ó, vai dar raiz sexta. O que a gente faz? Multiplica esses caras aqui, ó. Você pode simplesmente colocar dentro da raiz assim, ó, 2 vezes 2 ao cubo, né? Vezes 3 ao quadrado. Você pode até deixar assim, ou pode calcular se você quiser também. Na verdade, eu posso calcular, deixar desse jeito, não, vai dar raiz sexta de 8 vezes 9. Beleza? Mas a forma fatorada é a melhor. Se eu quiser continuar, vai dar raiz sexta de 72. Mas o melhor é essa forma fatorada aqui, ó. Essa é a melhor forma de escrever. Tá, gente? Então, ó, a gente conseguiu fazer esse cálculo aí. Bacana, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Ó, mais uma. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Repara, repara, repara. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Vermelho. Aqui tá 3, aqui tá 4. Então a gente vai chegar em 12, que é um múltiplo comum. Para chegar em 12, eu vou multiplicar aqui por 4 e esse por 4. Por quê? Porque vai virar 12. Aí aqui eu vou dar um jeito de virar 12 também. Então vai ficar como, ó, com a raiz. Raiz, olha só. 12, raiz 12ª de 5 elevado a 8. Ou seja, eu peguei aquela raiz lá, multipliquei por 4. Então, é o mesmo esquema que a gente faz com frações, lembra? Para obter frações equivalentes, a gente está multiplicando índice e expoente do radicando por um mesmo número. Esse carinha aqui eu vou multiplicar por 3. Por que 3? Ó, esse cara aqui, ó, para virar 12. Aqui tem expoente 1 vezes 3, ó. Então vai ficar quanto? 12. Radicando mantém. 7. Fez vermelho. 3, ó. Vai finalizar como? Como finaliza essa parada? Ó, agora os radicais têm mesmo índice, ó, repara só. Então o resultado final vai dar raiz 12ª de 5 a 8ª vezes 7 a terceira. Ai, me deu preguiça, não quero calcular isso aqui. Vai dar um número enorme, mas deixa assim. Lá em cima eu fiz, belezinha, deu 72. Mas o importante é você fazer essa transformação aqui, pessoal. Muito importante se ligar nessa parada aqui, tá bom? Retomando. Só é possível multiplicar radicais com o mesmo índice. Se eles tiverem índices diferentes, você vai ter que obter radicais equivalentes com o mesmo índice, transformando aí, fazendo essas transformações para depois efetuar o cálculo, tá joia? Então, ó, eu fiz aqui, chegou aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, é isso. O que vocês podem fazer de atividades? Ó, vá lá na página 136, tente fazer exercício 8, tá aqui, deixei prontinho. No próximo vídeo a gente continua.
A gente corrige, tira as dúvidas e é isso, pessoal. Valeu. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Valeu!